8h03, confirmando 8h03, está no ar. Panorama 95 apresenta Por Dentro dos Seus Direitos. Olha, no Panorama 95 de hoje, o advogado especialista em direito previdenciário Herbert Castro esclarece dúvidas sobre os descontos irregulares em aposentadorias e pensões, além de alertar sobre golpes praticados por falsos advogados, né? Você que está em casa nos ouvindo, preste bem atenção, manda para cá a sua pergunta através do nosso WhatsApp 992053030. Doutor Herbert, seja bem-vindo aqui ao nosso Panorama 95, bom dia. Bom dia, Marcos, bom dia a toda a sua grande audiência, uma satisfação mais uma vez estar aqui presente e trazendo alguns esclarecimentos para o pessoal, né? Fazendo com que as pessoas se protejam de algumas coisas aí que a gente vai falar. Hein? Para um advogado que lida no dia a dia com a dificuldade que esse nosso Brasil oferece da pessoa se aposentar, como é que você se depara com uma notícia como essa? Descontos irregulares em pensões e aposentadorias. Isso aí foi cortar na carne, né, a pessoa mais vulnerável que a gente tem no nosso país, que é o aposentado, né? O aposentado é o incapaz, é o idoso. Então, foi uma das coisas mais complicadas que já houve na Previdência, foi essa mesmo. Porque eu só lembro de um caso tão grave assim, vários já houve aí no INSS, mas o caso Georgina de Freitas, há muitos anos atrás, acredito que você lembra, há muitos anos atrás, na década de 90, foi um rombo muito grande na Previdência e esse foi também de forma generalizada no país todo, né? A gente já vinha percebendo esses descontos de forma ilegal nas aposentadorias, a gente já vinha percebendo há muitos anos e a gente já vinha entrando com ações na justiça para reaver esse dinheiro aí e eventuais danos morais também para as pessoas, e a gente não sabia como é que acontecia esse tipo de desconto. A gente percebia o desconto, entrava com as ações, via que eram associações fantasmas, né? Que não, de fato elas não propiciavam nenhum tipo de serviço para o segurado, eram associações criadas só com esse fim. A gente entrava com a ação mais de forma individual, era aquela coisa individual, né? E gerava muita dúvida na nossa cabeça como é que era essa facilidade dessas associações, desses sindicatos, conseguirem os dados. Porque não é fácil. Você precisa entrar no sistema, conseguir ter acesso ao sistema do INSS e conseguir roubar o segurado de uma forma com uma facilidade muito grande, né? Então, isso cresceu muito nos últimos 2 anos. Apesar da gente já vem percebendo aí desde 2018, 2019, 2020, a gente já vinha tendo essa percepção, mas cresceu exponencialmente nos últimos anos, realmente. Agora, como é que as pessoas podem identificar que está sendo lesada por esses descontos não autorizados? A forma mais fácil é o extrato de pagamento, que contém no Meu INSS, né? A pessoa entra no Meu INSS, que é o aplicativo do INSS, e ela consegue ter acesso ao extrato de pagamento. No extrato de pagamento, ela consegue ver uma associação. Geralmente são associações assim com nomes que a gente não são comuns. Por exemplo, Masterprev. É uma associação que ninguém tem conhecimento do que é uma Masterprev. Então essas associações assim, elas têm nomes esquisitos, pouco conhecidos pela população e que de fácil identificação. Mas uma forma segura que eu falo é a pessoa procurar diretamente o especialista. Porque hoje, Marcos, já está tendo o golpe do golpe. Então já está tendo o golpe duplo. Como é que funciona o golpe duplo? Algumas pessoas, alguns fraudadores estão entrando em contato com as pessoas e dizem, a gente identificou que tem um desconto indevido, manda um link para a pessoa e pede dados via WhatsApp, via Instagram, e aí faz outro golpe em cima do segurado, né? Então, assim, é preciso ter cuidado também de não, como você perguntou, como identificar, procurar não fazer tanto através de WhatsApp, procurar ir diretamente até o especialista de forma presencial. Eu acho que é uma forma mais segura, né? Uma forma que você já não cai no golpe do golpe. Agora, quais são os golpes mais frequentes praticados por falsos advogados ou escritórios fraudulentos? Olha, estão entrando em contatos com as pessoas, porque assim, os processos que as pessoas têm, geralmente, por exemplo, ações como esse, de ressarcir esses descontos indevidos, eles são processos públicos, né? Qualquer um tem acesso. Então, assim, eles conseguem acesso ao processo, clonam perfis falsos de advogados e até da justiça, da própria justiça,
clona o perfil, faz aí um WhatsApp falso, faz aí um Instagram falso, pega ali a marca da justiça e tal, entra em contato com as pessoas dizendo, olha, eu sou seu advogado, ou sou um advogado que identificou o caso, e eles dizem, ó, você deposite R$1.000, R$2.000, que a gente libera o dinheiro que você tem nessa ação. Geralmente eles vêm com uma conversa muito bonita, dizendo que é imposto, dizendo que é alguma taxa que a pessoa tem que pagar para liberar mais rápido, e geralmente eles falam que é muito dinheiro, né? Ó, você tem 30 mil, 40 mil para receber e tal, e a pessoa realmente ela cai, ela faz o depósito, paga e não vai conseguir reaver esse dinheiro, porque dificilmente você identifica o fraudador, né? Você não consegue identificar com facilidade quem fez isso. Então, assim, nessas situações que eu chamo do golpe, né, o golpe duplo, dificilmente você consegue rever esse dinheiro aí. É muito complicado. Mas, com referência às associações, você consegue, tranquilamente. Então, assim, não é uma prática comum de um advogado sério fazer esse tipo de situação? Não. Nós não entramos normalmente em contato com os clientes pedindo para fazer depósitos, para liberar dinheiro de RPV ou de precatório, né? Não é prática comum das pessoas, dos advogados fazerem isso. E na dúvida, né? Caso a pessoa esteja na dúvida, mas pode ser um honorário que eu devo ao advogado, pode ser um honorário ali que eu acertei com ele. Nessa dúvida que a pessoa tenha, não faça o depósito rapidamente. Vá até o local do advogado, até o escritório, e veja se realmente é isso mesmo, né? É essa orientação que a gente passa. O problema é porque muitas pessoas hoje estão contratando advogados de fora e muitas vezes não tem contato com o advogado, né? Às vezes recebe propostas que a gente até entende que de forma um pouco errada de fora, e aí eles não têm contato com os advogados, e muitas vezes fica mais fácil para o fraudador fazer isso, porque você não tem contato pessoalmente, presencialmente com o advogado. Então facilita muito a vida do fraudador, né? Então a gente assevera muito para as pessoas que tenham cuidado com isso, né? Principalmente na identificação do telefone. Por exemplo, no nosso escritório nós temos um único telefone, um único número que pode entrar em contato com as pessoas. Então esse número que a gente fornece é o único número da central, né? A gente não costuma ligar de outros números. Então o nosso número, se for fora esse número que a gente fornece, a pessoa deve ir até o escritório para saber se é realmente isso, né? E está sendo uma coisa muito, muito comum ultimamente, essas fraudes de pessoas se passando por advogados. No nosso WhatsApp 992053030, o ouvinte pergunta, meu pai já é falecido, vinha sendo descontado, minha mãe pode receber? Olha, se o desconto ele foi feito de forma indevida, pode sim, ela pode entrar com a ação e conseguir recuperar esse dinheiro que foi descontado de forma ilegal, né? De certa forma, em dobro, o valor é ressarcido em dobro. Em alguns casos, com danos morais, mas infelizmente nosso judiciário às vezes não reconhece o dano moral, mas a gente tem aí precedentes de danos morais em casos como esse, mas a gente até faz aqui uma alegação de que é preciso que o judiciário ele condene mais danos morais nesses casos, porque senão você não tem um freio para essas ações, elas não vão ligar em fazer esse tipo de coisa. Se você não tem um valor de dano moral elevado, fica muito bom para as empresas fazerem o que quiser. Outra pergunta aqui do nosso WhatsApp, o ouvinte quer saber o seguinte, que sinais indicam que o aposentado pode estar sendo vítima de um golpe? Olha, geralmente começa com pequenos valores. A pessoa, e é mais comum em pessoas que têm empréstimos. Então a pessoa tem empréstimo, às vezes faz um empréstimo em cima de um empréstimo e ela não tem o contrato desses empréstimos, e aí ela começa a perceber 20, 30, 40 reais ali a mais de descontos na sua aposentadoria. Isso já é um indício de que pode estar havendo alguma coisa de errado, né? Às vezes a pessoa acha até que é taxa bancária. Pode ser alguma taxa do banco e vai deixando para lá. Então, caso você perceba esses pequenos aumentos de descontos na sua aposentadoria, é realmente um indício de que a pessoa está sendo roubada.
Como é que o aposentado ele pode, no caso, proceder? Digamos que eu identifiquei no meu contra-cheque de que está tendo um desconto que eu não autorizei, né? Sim, sim. Como é que eu devo proceder? Primeira coisa, advogado especialista. Existe uma forma de você bloquear no aplicativo. Mas, assim, eu aconselho sempre as pessoas procurar o advogado especialista. Porque aí você pode, eventualmente, saber se pode entrar com ação também. Não só pedir o bloqueio, né? Porque, assim, é muito cômodo para o governo. O governo chega e diz, a gente vai ressarcir todo mundo. Mas eu até brinco, eu digo assim, olha, isso não é condenar nada. Você está devolvendo o que o ladrão roubou. Então isso não é o governo não está fazendo uma grande coisa ao devolver dinheiro das pessoas. Não é uma coisa muito salutar. Então o mais importante é procurar o advogado e você vai saber se vai ter outros direitos em decorrência disso. Com relação a essa questão, por exemplo, das associações, existem associações também sérias ou toda associação, por exemplo, ela engana o segurado? Não, tem associações sérias, né, sindicatos sérios, mas esses sindicatos e essas associações sérias, elas precisam da autorização da pessoa. Então, assim, geralmente foram pessoas que autorizaram esse desconto, né, nas aposentadorias. Então, por exemplo, a pessoa já vinha pagando sindicato, aposentou e o sindicato continua descontando. É uma prática comum, né, mas que geralmente as pessoas autorizam isso. Então, assim, essas associações e esses sindicatos não devem ser confundidos com os sindicatos que nós estamos falando fraudulentos. Existem sindicatos sérios, sindicatos rurais, sindicatos representativos de categorias. Esses sindicatos não podem ser considerados, não podem ser comparados a esses que a gente está falando aqui. Que tipo de benefícios esses sindicatos deveriam oferecer para o segurado graças a esse desconto na aposentadoria? Eles deveriam oferecer assessoria jurídica. E não oferece? Não oferece nada. Alguns deveriam oferecer, por exemplo, né? Assistência dentária, de dentista, de oftalmologista. Alguns sindicatos oferecem esses benefícios, digamos assim. Benefícios, por exemplo, na questão da própria aposentadoria, né? Mas eles não oferecem absolutamente nada. São associações criadas unicamente com o intuito de roubar. Unicamente com o intuito de pegar o que é dos outros. Ele não serve para absolutamente nada. Inclusive, quando a gente entrava com essas ações, o ano passado, o ano retrasado, a gente até procurava no Google Maps o endereço, que a gente viu o endereço lá da associação, e não achava absolutamente nada. Não tinha uma fachada física, não tinha um endereço, nada. Não tinha nada. A gente procurava, geralmente era uma residência, era uma loja, era alguma coisa, não tinha nada. Eram associações fachadas. Entendeu? Não tinha. Eram laranjas de outras empresas que foram criadas com o intuito mesmo de roubar. Esse esquema ele foi criado de cima para baixo. Foram criadas várias outras empresas. Essas associações repassavam esse dinheiro para essas outras empresas que passavam para essas pessoas. É um esquema muito grande de teia. Então, assim, você não acha elas em forma presencial. Não tem. Algumas até tem, mas também que não servem para nada. Herbert, existem formas de bloquear essas cobranças a partir de agora, enquanto eu não recebo dinheiro de volta? Muito fácil, até. É um procedimento que a gente já fazia até há muito tempo. A gente, quando aposentava alguém, a gente entrava com as ações, aposentava a pessoa, na mesma semana a gente orientava ela a vir ao escritório para a gente bloquear. Isso é o ideal, inclusive? É o ideal. Você aposentou, bloqueie logo. Você bloqueia para empréstimo, bloqueia para tudo. Né? A gente aconselha, e lá no escritório a gente já fazia isso. Quando a gente aposentava, a gente já bloqueava, para proteger o cidadão. Porque essa coisa das associações, dos sindicatos, Marcos, não para só aí. Além disso, tem os empréstimos fantasmas. Que é mais grave. É até pior, né? Porque são valores maiores. Então a pessoa, às vezes, que está ouvindo aí, ela tem um empréstimo, por exemplo, de 20 mil. Aí vai faltando a margem ali e ela faz outro empréstimo. Então, esses empréstimos, muitas vezes, não tem contrato. Não tem contrato, você não recebe a cópia do contrato. E aí eles vão fazendo empréstimo por cima de empréstimo, às vezes sem você pedir. E como são valores ali pequenos, muitas vezes que eles fazem, o cidadão não percebe, ele não nota. E quando falta margem, eles criam um cartão de crédito
né, por exemplo, qualquer cartão de crédito ali, e desse cartão você faz um empréstimo e fica pagando só o valor mínimo do cartão. Então a pessoa nunca se livra da dívida. É tanto que tem pessoas que nem sabem que tem cartão de crédito. Elas nem sabem que tem cartão de crédito. E tem, na verdade foi feito só para fazer o empréstimo. Tem mais pergunta aqui no nosso WhatsApp. Bom dia. Bom dia, Marco Dantas. Pergunta aí a doutor Ebete, uma pessoa que já foi diagnosticado com artrite reumatoide grau elevado, se ele tem direito de ficar encostado pelo INSS, se ele tem direito a algum benefício. E aí? Bom, a artrite reumatoide, ela é mais fácil a consecução do benefício se a pessoa estiver contribuindo. Para pessoas que não contribuem, é um pouco mais complicado. Depende muito do caso, porque geralmente a artrite reumatoide em pessoas mais idosas, ela tem mais facilidade, digamos assim, de você conseguir um benefício, né? Porque ela impede a pessoa às vezes de fazer esforço, de ficar muito tempo em pé e tal, mas ela dá mais direito, digamos assim, para aqueles que contribuem. Então, nesse caso da contribuição é possível. Sem contribuição é um pouco mais complicado. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia. Como eu cheguei agora, Ayrton, é muito interessante esse do INSS. Agora, eu já sou aposentada já faz 7 anos. Como fazer para bloquear? É só no meu INSS para eu bloquear, para não, como ele está dizendo que pode bloquear, para não ter nenhum empréstimo nem nada. Como fazer? E aí, Herbert? Sim, é bem fácil. No próprio aplicativo você consegue bloquear para empréstimos, né? Porque geralmente essas fraudes, elas começam pelo empréstimo indevido. Acontece um empréstimo indevido e depois as associações entram e começam a fazer desconto também, porque fica mais fácil, o cidadão não identifica. Então a melhor maneira é bem fácil, no aplicativo, bloqueia para empréstimo e fica observando se tem algum outro desconto de menor valor. Como é que se confirma que estou conversando com um advogado sério, que não é um fraudador, nesse caso? Pelo WhatsApp, rapaz, é complicado, porque o fraudador, ele tem uma lábia, meu amigo, às vezes o cara disse assim, mas ele sabe a linguagem jurídica? Sabe, cara, sabe, o pior é que ele sabe. Olha, o cara que quer te enganar, se ele quiser te enganar como médico, um falso médico, ele vai ter a lábia do médico, ele sabe falar igual o médico. E a mesma coisa é o advogado. Ele vai saber falar igualzinho a um advogado. Salvo alguns, eles dão alguns escorregos assim, que é perceptível. Por exemplo, eles falam de pagar imposto antecipado, por exemplo. Ah, você vai pagar um imposto antecipado. Então você já desconfia que não tem sentido, né? Não faz sentido. Eu vou pagar aqui R$2.000 de imposto antecipado para liberar um precatório. Então esses pequenos escorregos que eles dão, né, de pagar taxa antecipado, imposto antecipado, às vezes eles dizem assim, você paga um honorário antecipado. Esses pequenos escorregos você percebe, mas eles têm uma conversa perfeita, igualzinho ao advogado. É difícil identificar. Né? O ouvinte pergunta o seguinte: quais documentos são essenciais para pedir a revisão do benefício do INSS? A revisão do benefício vamos supor que quando ele fala revisão, eu entendo que talvez seja com referência ao valor, né? Para você conseguir aumentar o valor da sua aposentadoria. Basicamente contra-cheques, o CNIS, que é o Cadastro Nacional de Informação Social, a senha do INSS e os documentos pessoais. O resto é cálculo. A gente faz o cálculo, recalcula a aposentadoria e vê se está tudo certo. São documentos muito simples. É possível pedir o aumento do benefício? É possível. A revisão, a gente revisa a RMI. Porque assim, quando você aposenta, o INSS faz um cálculo inicial. Esse cálculo inicial muitas vezes está errado. Ele está errado, esse cálculo. Então assim, a gente refaz o cálculo, né? Isso aí só com especialista, não é todo mundo que sabe fazer. Você refaz o cálculo e entra com ação judicial. Mas tudo tem prazo também, né? Isso vale também para pensão pós-morte? Para tudo. Tudo. Quem tem arritmia complexa pode receber auxílio doença, ele paga MEI, a pessoa paga MEI. É possível, a arritmia é possível, dependendo também do grau da doença, é possível. Agora, assim, geralmente, nesses casos de arritmia, a gente pede toda a documentação e exames, né? Porque às vezes a pessoa quer entrar só com atestado. E aí é bom ter todos aqueles exames, Holter,
todos aqueles eletroencefalograma e tal, porque aí você faz um processo bem feito, né, com os exames. Bom dia, pergunta do Dr. Herbert, para quem tem artrose na coluna e no quadril e nas juntas, em todas as juntas, tem como receber um benefício? Pronto, a artrose é a mesma situação daquela pessoa que perguntou, eu acredito que da artrite também, não foi? Ela perguntou. É a mesma coisa, quando você é um contribuinte, é mais fácil e é possível. Agora, eu vou dar uma dica para você que tem artrose, você disse que tem artrose em todas as juntas. Na maioria dos casos, por experiência, a pessoa também tem hérnia de disco. Então, assim, faça a ressonância de preferência completa da coluna. Porque é muito comum quem tem esse tipo de doença também ter hérnia de disco. E também veja com o neurologista a possibilidade de você ter fibromialgia. Se você excluir a fibromialgia, tudo bem, mas é possível até ter isso, né? E é muito comum as pessoas confundirem essas doenças. Não existe almoço grátis, então não dá para se aposentar sem pagar o INSS. Não. Tem aquele benefício, o BPC, que não é aposentadoria, né? Mas ele é muito difícil de conseguir. Eu digo sempre, eu bato nessa tecla aqui sempre das pessoas pagarem, porque resolve 70% dos problemas. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, Marcos Dantas. Pergunta aí esse doutor se quem tem 3 hernias de disco, é doente do joelho, já fiz todos os exames, o joelho é para dentro já, sofro da coluna, tudo, tem escoliose, sou aleijadinha. Aí eu gostaria de saber se tem direito, porque eu já fiz 3 perícias, fiz outra agora, veio negada. Será que eu tenho 10 anos e 6 meses de INSS pago? Eu queria saber se eu tenho direito, porque veio negado de novo. Se eu tenho como eu entrar com um advogado agora. Se foi a semana passada, pode já entrar com um advogado agora. Pronto, eu faz 8 dias que eu fui para perícia e veio negada. Antes eu já recebi 6 meses, aí parou, não veio mais não. A situação como essa foi negada a perícia aí? Muito. Mas quer que eu diga, a maioria dos casos que dão negado nessas situações são exames ruins. Não vou julgar, dizer que o dela porque eu não estou vendo, né? Mas a maioria dos casos, por experiência que eu vejo da rádio, geralmente são exames que não são tão bons. Então, por exemplo, a pessoa entra com raio-x, por exemplo, e a raio-x nessas situações não vão ajudar, né? Então, assim, possivelmente seja isso o motivo de estar dando errado, né? A gente orienta as pessoas como ela que façam exames bons em locais bons também. Não é qualquer lugar que você vai fazer um exame, são locais em que você tem a procedência da qualidade do exame, né? E a orientação do advogado. Então ela deve sim dar entrada com o advogado, mas eu vou dar uma dica para as pessoas. Não fiquem insistindo, dando 2, 3, 4, 5 entradas no INSS, porque não faz sentido. Você vai ter o mesmo resultado. Tem mais pergunta. Qual o prazo para pedir revisão? Depende da revisão, né? Depende se for revisão do RMI, se for a revisão da concessão do benefício. Então, assim, depende. Alguns casos são 10 anos. Então, isso aí, eu creio que ele está se referindo à revisão do valor do benefício. Acho que sim, foi o que nós falamos agora há pouco, né? Se for a questão da revisão do valor do benefício, até 10 anos ele poderia entrar. Se for para revisar a RMI. 10 anos pode ser concedido? Depois pode ser concedido. Então antes de 10 anos não pode entrar? Não pode. Tem algumas pequenas exceções aí. Por exemplo, as pessoas que conseguiram BPC há 10 anos atrás e eram agricultores. Então você, para revisar e conseguir a pensão por morte por companheiro, você tem que revisar o amparo. Aí o prazo de revisão aí realmente seriam 10 anos. Né? Então, tem algumas exceções. Eu sou gari e minha previdência é privada. Quem tem 40% de insalubridade, quais as regras para se aposentar? Bom, aí tem que ter o seguinte, tem que ver se no período pretérito ele tem o laudo do PPP, que é o laudo técnico, né? A LTCAT, que é um documento que complementa o PPP, e aí ele poderia diminuir esse tempo de contribuição dele, a gente poderia transformar o tempo comum em especial, do período de 2019 para trás, somado ao período que ele tem agora. Aí teria que ver se ele se enquadraria nos 25 anos, nos 10 ou nos 15 anos. Tem mais perguntas? Bom dia, Marcos Dantas, que é a Adriana. Minha mãe, ela tem 60 anos, completou o ano passado. E temos entrada na aposentadoria. A gente mora aqui na zona rural. Quando ela completou 55 anos, foi negado pelo fato dela não ter os 15 anos de contribuição. Completou, só que ainda foi negado.
Aí a gente tá vendo como é que faz. Me diz aí, se deu para entender bem. Como é que faz? Vamos lá. Eu creio que não foi negado por faltar 15 anos de contribuição, não. Foi negado porque não foi reconhecido que ela era agricultora nos últimos 15 anos. Porque o agricultor não tem obrigação de contribuir. Ele não tem obrigação, não é obrigado. Então, ele não é obrigado a contribuir com o sindicato. Então, o que eu creio é que ela não provou os últimos 15 anos de agricultura perante a justiça. Imagino eu que ela entrou com a ação... E só pode provar pelo sindicato? Não. Qualquer prova... Você sabe qual é a melhor prova hoje para provar que alguém é agricultor? Melhor de todas. Rede social. Poucos têm, mas os filhos podem ter, né? Então, a gente aconselha que os filhos, por exemplo... resistem em rede social o dia a dia do pai. Plantando, por exemplo. Colhendo. Isso é a melhor prova. Não tem prova melhor. Às vezes, com isso, se você tiver isso durante anos, às vezes nem precisa de outras provas. Olha, pega a dica aí, viu, gente? Pega a visão, né? A visão aí. Agora, a dica para você. Agora, ela deve ter entrado novamente com 60 anos, mas olha, se foi negado na justiça com 55, ela não consegue com 60. Teria que ver outro benefício. Tem mais perguntas? Bom dia. Bom dia, doutor Everton. A minha dúvida é, a pessoa que já é contribuinte há 15 anos, completou 15 anos em dezembro, porém ela só tem 58 anos, mas ela tem muitos problemas de saúde, né? Inclusive as pernas são meia torta, a coluna, muito problema. Ela já tem como dar entrada para buscar a aposentadoria? E qual o procedimento? Tem que ir ao ortopedista para fazer uma consulta e para poder os exames e tudo mais? Obrigada. E aí, Herbert? Valeu, minha amiga. Vou dar uma dica para você. Olha, questão de aposentadoria por invalidez definitivo, tanto faz ter 1 ano como ter 15. Tanto faz. Você tem 1 ano de contribuição e tem a mesma doença que eu tenho 20, a gente pode se aposentar da mesma forma. Por invalidez é a mesma coisa. Por isso que eu costumo orientar idosos a contribuir, porque elas podem acabar tendo esse direito. Agora, no caso que ela falou de ter pernas arqueadas, pode ser um quadro de reumatóide, de doença de reumatismo, né? Então, o ideal é um reumatologista, né? Porque aí vai verificar essa situação dela, das pernas arqueadas, possivelmente passar exames de sangue para ver se tem um reumatismo ali, além de ressonâncias magnéticas, e ela deve sim entrar com o processo e conseguir o seu benefício. Tem mais pergunta? Queria saber, quem sofre de epilepsia tem direito a benefício? Epilepsia é um caso complexo e controverso. Não são todas as pessoas que vão ter direito, né? É mais comum para aquelas doenças refratárias, ou seja, ela não é controlada por medicação, né? Ou quando é controlada, é um controle pequeno, a pessoa toma e mesmo assim tem as crises, né? Isso depende também da contribuição. Então, as pessoas que contribuem podem acabar tendo mais chances do que as que não contribuem. Então, tem que ver esses dois fatores. Primeiro, a gravidade dessas crises e também a contribuição. Mas outra dica, pessoas que têm epilepsia, algumas acabam tendo outras doenças psicológicas. Né? Tem pessoas que têm epilepsia e acabam desenvolvendo depressão, ansiedade, esquecimento, irritabilidade, outras doenças de cunhos mentais. Então, é preciso a pessoa verificar se ela tem essas outras doenças e acrescentar também no laudo. Tem mais perguntas? Bom dia. Recebo um benefício por incapacidade desde dezembro de 23. Ele vai cessar agora 2 de julho. Eu posso pedir aposentadoria por invalidez? Pode. Não só pode, como deve, né? Agora é importante entrar com os exames novos, né? Não adianta você fazer esse pedido com os exames antigos. Então a dica é renovar tudo que você puder de exames para fazer o pedido definitivo. Tem mais perguntas? Bom dia, Marco Danta. Eu queria fazer uma pergunta. A minha madrasta tem 63 anos. Aí ela nunca trabalhou de carteira assinada, nunca contribuiu em nada. Aí falaram para ela que ela só tem direito a se aposentar com 65 anos.
Isso é verdade ou ela já tem direito de se aposentar agora com 63? Isso é verdade? Se ela não contribuiu com nada, ela nunca vai se aposentar, né? Ela só vai conseguir o BPC, que é com 65, mas a aposentadoria nunca vai acontecer. A não ser que, vou dar uma dica aqui, ó, que ninguém dá. A pessoa com 63 anos pode contribuir, ó. Pode contribuir, começar a contribuir. Aí você vai dizer assim, mas vale a pena? 15 anos? Não, cara. Lembre-se que a aposentadoria por invalidez é só um ano de contribuição. Então, se ela começa a contribuir com 65 e com 64, ela passa a ter um quadro incapacitante, ela pode ficar aposentada definitiva. Então, essa é a dica. A contribuição para idoso vale a pena sempre. E caso nada aconteça com ela durante esses 2 anos, ela vai e pede o BPC. Então, fica essa dica aí, que é definitiva. Tem mais perguntas? Pergunta é a ele, eu tenho 63 anos. Já coloquei na justiça, não sei quantas vezes, né, na justiça veio tudo negado. Eu tenho depressão faz 22 anos. Pergunta aí o que é que eu posso fazer para... Depressão aposenta? Vamos lá. Depressão é outra doença controversa, né? Alguns casos podem aposentar. Agora, eu creio que pode acontecer do caso dela estar dando errado por questão de contribuição. Ela não falou aí se ela contribuía ou não. Para quem contribui, a depressão é mais fácil de conseguir. Mas eu vou dar uma dica também. Olha o pulo do gato aí. Você que tem depressão, muitas vezes as pessoas dizem, eu tenho depressão. E não é depressão. É muito comum as pessoas falarem depressão para qualquer doença mental. Às vezes a pessoa tem esquizofrenia, às vezes a pessoa é bipolar, às vezes ela tem um burnout, às vezes ela pode ter um bipolarismo. Então é comum as pessoas chamarem de depressão outras doenças mentais. Tem que ver se ela não tem quadro de outras doenças e não esteja insistindo apenas na mais leve, né? Então pode acontecer isso também. Tem mais perguntas? Bom dia. Doutor Everton, bom dia. Eu quero fazer uma pergunta ao senhor. Quero que o senhor me explique direitinho. Olha, eu dei entrada no INSS no ano passado, de um benefício meu, que eu estou doente da coluna. Eu tenho 3 hernias na coluna, eu tenho artrose, eu tenho escoliose, eu tenho desgaste no meu joelho, sabe? Aí eu queria saber do senhor, porque o médico passou outra ressonância para mim fazer, sabe? Sim, aí eu não dei entrada na justiça, Aí o médico pegou, passou outra ressonância para mim. Aí o que o senhor acha? Eu dou entrada no INSS ou vou diretamente para a justiça? Faz 30 anos que eu trabalho no meu trabalho, só que faz 30 anos que eu trabalho lá, só que eu tenho 2 anos sem ser de carteira assinada, mas tenho como comprovar que eu trabalho lá e vou fazer 28 de carteira assinada, entendeu? Tenho 2 anos sem ser de carteira assinada, eu vou fazer agora em junho. 28 anos de carteira assinada. O que o senhor acha? 30 anos que eu já trabalho lá. 30 anos, eu entrei em 95. E aí, Herbert Castro? Vamos lá, minha amiga. Olha, para a questão de doença, não precisa esses anos todos, não. Só um já basta. Agora, o que pode estar acontecendo é aquilo que eu falo de exames. Quem tem problemas de coluna, olha, eu costumo dizer, peque pelo excesso, não peque pela falta. Então, no caso de ter dor na coluna, amigo, a dica é faça o exame da coluna inteira, não faça só da lombar. É muito comum, às vezes, as pessoas serem orientadas a fazer só a ressonância lombar. Eu, por excesso, prefiro pecar por excesso e fazer a ressonância completa, né? Porque às vezes a pessoa tem uma cervicalgia, né, que é uma lesão na cervical, e ela nem sabe, porque a gente sente menos dor realmente na região cervical por segurar menos peso. Então, assim, a dica, faça completa os exames e não fique insistindo no INSS, não. Ela disse, eu devo dar outra entrada no INSS? Não, eu acho que não vale a pena. É melhor procurar diretamente a justiça, porque já foi negado. Gente, eu fico impressionado quanto o tema de Previdência Social desperta perguntas dos ouvintes. Eu peço aqui desculpas sinceras aos nossos ouvintes, aqui nós temos muitas perguntas que não dá tempo de colocar no ar. Vamos passar a manhã inteira aqui respondendo aqui, né? Mas convidar o doutor para que ele possa voltar aqui outro dia para dar aí continuidade, né? Porque é um tema muito amplo, né, doutor? É demais. A gente passa o dia todo aqui. Eu quero agradecer aqui a sua participação e dentro aqui de algumas perguntas aqui dos nossos ouvintes sobre o seu contato, onde é que as pessoas lhe encontram aqui em Caicó? Ó, eu vou dizer um número, inclusive, até como segurança, porque tá tendo essas Esse fraudes. É oficial, viu, gente? É oficial. Não, outro número não é nosso, é o 9924 2824. Vamos repetir então, 9924 2824. Gente, nem meu número eu ligo para as pessoas. É esse número que é da nossa central.
certo? 9924 2824. Então, qualquer outro número, é preciso que a pessoa vá ao escritório ver se é mesmo, porque a gente só costuma ligar por esse, mais nenhum. E o Instagram só tem um, que é o Castro e Maciel. Castro e Maciel. Eu mesmo nem tenho pessoal, é só esse mesmo, porque é o único que a gente entra em contato com as pessoas. Então, qualquer outro, já saiba que pode não ser nosso, né? Obrigado pela sua participação, forte abraço. Valeu, meu amigo, eu que agradeço. 8h40, vamos ficar